Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo e darmos continuidade, né, a essa sequência de vídeos que nós temos compartilhado aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, aonde nós venhamos compartilhando com as pessoas sobre esse tema que é um tema em que as pessoas muitas das vezes não dão atenção. Não sei se é porque não crê, né? Acredito algumas porque não crê, outras porque acham que ainda vai demorar muito a acontecer, né? Eu não sei, mas poucos se preparam, poucos mesmo têm se preparado. Por isso que a própria Bíblia diz que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Então o que acontece? Nós temos falado para as pessoas a respeito da volta de Jesus. Desde o ano passado, já faz aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, né? Que nós estamos fazendo nossos vídeos sempre trazendo uma pauta, um tema diferente, extraído da Palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo, para compartilhar, dividir com as pessoas que têm assistido, pessoas que têm compartilhado também nas suas páginas, né? Para nos ajudar a evangelizar. E dentro desse 1 ano e pouco, as pessoas podem dizer assim: olha, você está falando 1 ano e pouco, mas não aconteceu nada, né? Como a palavra de Deus diz, que desde a época dos apóstolos, que Jesus disse que iria voltar, já se passou séculos e séculos e não aconteceu nada. Embora não tenha acontecido a volta de Jesus, pessoal, não quer dizer que as coisas da promessa, da profecia, fugiu do plano de Deus. Porque a profecia que diz dos últimos dias, elas têm acontecido. Se você pegar a Bíblia na sua sequência e você vê desde o início da história que Jesus disse que muitos iriam ser presos, outros seriam jogados em arena, que ele disse que muitos iriam sofrer pelo nome dele. Aconteceu isso na época dos discípulos. A igreja sofreu grandes perseguições. Hoje em dia, né, a profecia dos dias atuais para a igreja de Cristo, né, eu estou falando mais voltado para a igreja, eu vou falar daqui a pouco para o mundo, também tem acontecido, que é o levantar-se falsos mestres, que é muitos se apostatar da fé, por seguir ensinos ao contrário à palavra de Deus. Leia 1 Timóteo capítulo 4, leia lá no final os livros lá de Pedro, 1 João, 2 João, lê lá 1 Pedro, 2 Pedro, lê lá que você vai entender o que a profecia diz para os dias atuais, o que iria acontecer com a igreja de Jesus. E com este mundo está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, que é os males e as corrupções dos últimos dias. Leia o que está escrito em Apocalipse, o que está para vir nesse mundo. Em Mateus 24, em Lucas 21, o que nós vemos aí espalhado pelo mundo, nação se levantando contra nações, rumores de guerra. Cada dia que passa a crueldade aumenta, como diz a Bíblia, né, que nos últimos dias o amor se esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. Então nós temos visto essas profecias acontecer no nosso entendimento bíblico. E as pessoas não estão dando confiança. Assim como dias que antecederam o dilúvio, as pessoas não davam confiança, embora Noé estava construindo uma arca monstruosa, né?
muitos o tiveram como louco, muitos tiveram como Gogo, né? Mas Deus havia falado para Noé que ele iria enviar copiosa chuva sobre a terra e iria dar cabo de todos. Então Noé obedeceu à voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus. E de uma geração toda, apenas 8 foram salvos. Apenas 8 foram salvos, se eu não me engano. 8 ou 7 foram salvos. Então nós temos aí anunciado para as pessoas sobre a volta de Jesus, né? Que ele virá, que Jesus virá. Essa profecia da volta de Jesus vai acontecer. Ela vai acontecer. Pode a pessoa acreditar ou não acreditar, mas ela vai acontecer. E o que nos faz acreditar nisso, pessoal? O que nos faz ter essa esperança? Sabe, todo dia quando eu acordo, o que me dá esperança de ainda viver mais um dia neste mundo que eu não tenho um pingo de prazer de viver nele. Eu não tenho prazer de viver neste mundo, sinceramente. Sinceramente, eu não tenho. Eu vivo nesse mundo porque não tem jeito. Porque não tem jeito, mas eu não queria acordar mais neste mundo. Que tipo de mundo nós temos vivido? Você veja que muitas pessoas têm até síndrome do pânico, vivem depressivas, vivem enjauladas dentro de casa. Tem pessoas que elas estão tão abismadas com as coisas, tão assim, impactadas com as coisas, que tem pessoas que elas têm preferido viver com pets dentro de casa do que viver com ser humano. É verdade, prefere viver com pet. Tem lá o seu dog, o seu cat, tem lá o seu cachorro, o seu gato. Tem uns que estão até criando cobra. Tem pessoa que tem o pet dela é uma cobra, até leão, leopardo, onça, sei lá. Mas estão se dando melhor com eles do que com o ser humano. Porque a Bíblia diz que os homens seriam cruéis, arrogantes, impiedosos. E é o que nós vemos. Então o que me dá esperança é eu saber que um dia eu vou viver no céu. Que um dia o meu Senhor Jesus vai me buscar. Isso é que me dá esperança. Então quando eu pego aqui a Bíblia e leio no livro de Hebreus, capítulo 11, que faz o conceito da fé, né, que diz aqui assim, ó, a natureza da fé. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui a natureza da fé nos ensina que fé é esperança, é convicção, é certeza de coisas que se esperam. E não é o que nós fazemos com Jesus? Nós temos esperança, nós temos certeza, né, nessa esperança de que Ele vai voltar. Não é? Nós temos convicção desse fato que nós não vemos, que nós iremos morar no céu. Quando a pessoa vai se mudar de casa, de residência, o que é comum ela fazer? Ela ir lá ver a casa, ela ir lá ver aonde vai ser o novo ambiente dela, ver se aquela casa está de acordo ou que ela vai comprar o terreno. Mas nós iremos morar num lugar que a gente não vimos, nunca fomos. Fala a Bíblia que nós receberemos um corpo que nós nem sabemos que corpo é esse. E nós procuramos fazer tudo conforme a palavra de Deus diz, ou tentarmos fazermos tudo, por quê? Porque é uma fé no nosso coração. Isso é fé. Quando a pessoa toma a decisão de abandonar esse mundo, ou abandonar algo que desagrada a Deus, o que ela está fazendo? Ela está manifestando a sua fé. A sua fé na palavra de Deus, que nos ensina, né, nos direciona o caminho que devemos seguir. Então, meus amigos, fica aí mais um vídeo, tá bom? Alertando as pessoas sobre a profecia da volta de Jesus. Ele voltará, tá certo?
Não pensa você que as coisas desse mundo vai melhorar. Que não vai. Não se engane, não vai. Não vai. Nós vivemos num mundo que caminha para o seu fim, e esse mundo que nós vivemos, ele está para viver um momento mais sombrio da sua existência. Ele está para viver o momento mais sombrio da sua existência. Deixa acontecer o arrebatamento da igreja. Deixa acontecer o arrebatamento da igreja. Vamos nos preparar para esse dia. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que venhamos entrar na vida eterna, tá certo? Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o Evangelho Eficaz e a minha página no Facebook é Vinda de Jesus. Um abraço a todos. Fique com Deus.